Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a tua vida e a vida da tua família nesse dia. Meu amado, todos nós somos pecadores. Esse é um laço comum que une toda a humanidade. Nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, nós quebramos os mandamentos de Deus, nós agimos de modo contrário à vontade de Deus para com as nossas vidas. Todos nós somos pecadores. O que nos diferencia, basicamente, é a maneira como lidamos com o pecado. Provérbios 28:13 fala disso. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Como você pode perceber, esse texto nos fala que existem duas maneiras que nós temos para lidar com a questão do pecado. Você pode encobrir as tuas transgressões, você pode escondê-las, você pode negá-las em teu coração, você pode negar a existência de Deus, você pode tentar ocultar as suas transgressões de todas as pessoas, como se dessa maneira elas fossem se perder, elas deixassem de existir. Mas eu e você sabemos que isso não é verdade. Por isso que a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encobrir as transgressões é como você tomar um produto alimentício qualquer e deixá-lo fora da geladeira. Ele vai começar a morrer, ele vai se deteriorar, ele vai começar a cheirar mal, aquele cheiro que ele vai produzir, aquele odor forte, vai impregnar todo o ambiente ao redor e logo nem você conseguirá estar ali naquele ambiente, nem as outras pessoas, algumas delas as tuas mais queridas, conseguirão estar ali naquele ambiente, até que aquele ambiente seja purificado. O pecado faz isso em nossas vidas. Ele mancha o nosso coração, ele deteriora o nosso caráter, ele começa a fazer com que a nossa vida se torne repugnante aos olhos dos outros, ele faz com que as pessoas se afastem de nós e o pior de tudo, ele nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera, porque ele vive uma vida sem Deus. Deus se afasta dele, porque os seus pecados o separam de Deus. Os seus pecados ofendem ao santo e glorioso Deus. Mas há uma outra maneira, e a Bíblia diz assim: mas aquele que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Que promessa extraordinária! Se nós queremos tratar com a questão das transgressões adequadamente, devemos confessá-las. Confessar é reconhecer que Deus está certo quando Ele estabelece na sua palavra alguns procedimentos para a nossa vida. Confessar é reconhecer que os procedimentos, que os mandamentos, que as ordens, que os juízos de Deus são bons, são retos, fazem bem à nossa vida e são a melhor maneira que temos de viver. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo que nós erramos porque violamos os mandamentos de Deus, porque transgredimos os mandamentos de Deus, porque quebramos a lei de Deus, e essa lei é boa, faz bem à nossa vida. Essa lei nos alegra, essa lei enriquece o nosso coração. Então ele fala, confessar é isso, é colocar diante de Deus aquilo que temos feito de errado, suplicando o seu perdão, o seu favor. Então ele diz assim, quem confessa, e ele coloca um passo adicional, ele diz, e as abandona. Não basta confessar e continuar vivendo da mesma maneira. Eu devo confessar e abandonar completamente aquele erro, abandonar completamente aquela transgressão que eu tenho cometido. Eu fico pensando no fato de que eu gosto muito de algumas peças do meu vestuário, mas algumas delas estão muito velhas, muito caídas. Então a minha esposa toma essas vestes e ela não esconde, ela as joga fora, porque ela sabe que se ela mantê-las em alguma
algum cômodo, eu vou descobri-las e eu vou voltar a usá-las. E não é bom. Assim nós devemos fazer com os nossos trapos velhos na vida espiritual. Devemos tomá-los, devemos jogá-los fora, abandoná-los completamente, jamais voltar para eles. Meu amado, quem confessa e abandona, receberá misericórdia. Uma coisa extraordinária que a Bíblia nos revela é que Deus é um Deus misericordioso. Deus é rico em perdoar. Deus é o Deus de toda misericórdia. Deus é aquele que, em sua misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas faltas. Quando nós nos voltamos para Deus, desejando confessar a Ele os nossos pecados, nós encontramos nele um Deus perdoador, que está de braços abertos e pronto a nos acolher como filhos, a restaurar as nossas vidas, a purificar o nosso coração, a fazer-nos de novo pessoas que andem na presença dele com toda integridade e com toda retidão. Meu amado, a maneira adequada de tratar o pecado, tratar as nossas transgressões, é confessá-las a Deus, suplicando o seu perdão sobre nossas vidas. E quando fazemos isso, Ele, que é o Deus de todo perdão, de toda bondade, derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e restaura plenamente a nossa vida. Meu amado, que Deus te abençoe.